Desde pequenos, fomos ensinados a acreditar em uma frase que parecia ser a chave para o sucesso: quem trabalha muito vence na vida. Esse pensamento foi repetido por pais, avós, professores e até líderes religiosos. Afinal, não existe prosperidade sem esforço, certo? A questão é que esse ditado, apesar de conter uma parte de verdade, esconde um grande problema. Trabalhar muito não significa necessariamente ficar rico. Muitas vezes, significa apenas se cansar mais rápido, se desgastar mais e continuar no mesmo lugar financeiramente. Esse mito se perpetuou porque durante muito tempo, o trabalho físico era realmente o principal recurso das pessoas. Nas plantações, nas fábricas e nos ofícios manuais, quem se esforçava mais, de fato, colhia mais resultados. Nossos antepassados viveram em uma realidade em que o esforço físico era proporcional à quantidade de comida na mesa ou ao abrigo para a família. Por isso, era natural transmitir essa crença de geração em geração. O problema é que o mundo mudou, mas o pensamento não evoluiu na mesma velocidade. Hoje, vivemos em uma economia em que a riqueza não está apenas na força dos braços, mas no valor que conseguimos gerar. Enquanto muitos continuam acreditando que basta trabalhar mais horas para melhorar de vida, a realidade é que existe um limite físico de tempo e energia. Você pode até dobrar sua carga de trabalho, mas não conseguirá dobrar sua renda da mesma forma. Isso porque existe uma diferença enorme entre esforço físico e geração de riqueza. Quem entrega valor através de conhecimento, estratégia ou ativos consegue multiplicar resultados sem multiplicar o desgaste. É aqui que entra o conceito da corrida dos ratos. Imagine um hamster correndo dentro de uma roda. Ele se esforça ao máximo, mas nunca sai do lugar. Essa metáfora representa a vida de milhões de pessoas que acreditam no mito do trabalho duro. Elas acordam cedo, trabalham até tarde, sacrificam finais de semana e ainda assim continuam presas a dívidas, aluguel e boletos. O esforço delas é real, mas o progresso financeiro é ilusório. A cada promoção ou aumento, o padrão de consumo cresce junto e o ciclo se repete. Um exemplo simples. João trabalha 12 horas por dia em 2 funções. Ele acredita que quanto mais se sacrificar, mais cedo ficará tranquilo. No entanto, quando o salário aumenta, ele financia um carro novo, troca de celular e assume prestações que consomem todo o dinheiro extra. Ele continua preso ao mito. Já Carlos, que trabalha 8 horas, mas dedica 2 horas por dia para estudar sobre investimentos e empreendedorismo, começa a usar o pouco que sobra para construir ativos. Em 10 anos, João ainda está correndo na roda, enquanto Carlos já começa a ver os frutos da sua escolha. Esse é o primeiro choque de realidade que precisamos encarar. Não é o volume de esforço que gera prosperidade, mas a direção correta desse esforço. Se continuar acreditando no mito de que trabalhar mais é suficiente, você pode passar a vida inteira acumulando apenas cansaço. Mas se aprender a usar o trabalho de forma estratégica, poderá construir algo duradouro e realmente libertador. Capítulo 1. O ciclo da classe média. O ciclo do consumo. Você já percebeu que a classe média vive em uma espécie de roda gigante financeira? Parece que sobe um pouco, melhora de vida, compra mais coisas, mas logo depois desce de novo, se endivida, perde o controle e passa a trabalhar apenas para pagar contas. É como se existisse um roteiro invisível que todos seguem sem questionar e que, no fim das contas, mantém a maioria das pessoas sempre presas no mesmo lugar. A verdade é que o grande segredo está no comportamento. Não é o quanto você ganha que define sua liberdade financeira, mas sim como você lida com o dinheiro que passa pelas suas mãos. Muitas vezes, pessoas que ganham R$ 10.000 por mês estão mais endividadas do que quem ganha 2.000. E sabe por quê? Porque não aprenderam a quebrar o ciclo da classe média. Esse ciclo funciona mais ou menos assim. A pessoa começa a trabalhar, recebe o primeiro salário e imediatamente busca maneiras de consumir. O primeiro objetivo não é investir, nem construir patrimônio, mas sim comprar. O carro novo, o celular da moda, a TV de última geração, roupas de marca, tudo isso passa a ser símbolo de status. A sensação de eu mereço cria uma armadilha invisível.
A pessoa sente que precisa gastar para mostrar sucesso. Um exemplo clássico. Imagine uma pessoa que ganha R$ 5.000 por mês. Ela poderia separar R$ 1.000 para investir e viver com 4.000. Mas o que acontece na prática? Ela faz um financiamento de carro que custa R$ 1.500, coloca mais R$ 800 em cartão de crédito, paga aluguel, contas fixas, supermercado e no fim, quando o mês acaba, não sobra nada. O pior é que, quando surge uma emergência, essa pessoa corre para o cheque especial ou para o empréstimo pessoal, entrando num buraco que só aumenta. E é aqui que mora a grande questão. A classe média não percebe que o sistema está desenhado para sugar tudo o que ela ganha. Os bancos, as financeiras, o comércio, todos oferecem facilidades de pagamento, crédito rápido, parcelamento sem juros. Mas, na verdade, não existe almoço grátis. Tudo isso é um mecanismo que mantém você como escravo de dívidas enquanto enriquece o sistema financeiro. O ciclo só é quebrado quando a pessoa entende que não precisa viver para manter aparência. Que liberdade financeira vale muito mais do que ostentar algo que, na verdade, não pode pagar. O problema é que quase ninguém fala disso. É como se fosse um segredo que não pode ser revelado. Afinal, quanto mais as pessoas gastam, mais as empresas e bancos lucram. Capítulo 2. A escravidão das dívidas. O maior inimigo silencioso da classe média não é a falta de dinheiro, mas a forma como ela lida com ele. Dívidas, que deveriam ser apenas exceções em momentos de emergência, acabaram se transformando em parte da rotina da maioria das famílias. Cartão de crédito, cheque especial, financiamento de carro em 60 meses, empréstimos pessoais e até crediários de lojas se tornaram tão comuns que quase ninguém enxerga o peso que carregam. É como se a dívida fosse um estilo de vida. E é justamente aí que está a prisão. A cada vez que alguém entra numa dívida, o banco ganha. Quando você paga o mínimo no cartão de crédito, não está resolvendo o problema, está apenas alimentando uma bola de neve que cresce sem parar. O que poderia estar sendo usado para construir liberdade financeira se transforma em um ralo invisível que suga cada centavo. O pior, tudo isso acontece de forma tão silenciosa que muitas pessoas acreditam que estão no controle, quando, na verdade, são escravas de juros. Um exemplo prático mostra como essa escravidão se instala. Imagine que uma pessoa gaste R$ 1.000 no cartão de crédito e pague apenas o mínimo da fatura. Com os juros atuais do rotativo, que podem ultrapassar 200% ao ano, essa dívida pode virar mais de R$ 3.000 em apenas 12 meses. Ou seja, um pequeno deslize de hoje se transforma em anos de sacrifício amanhã. Enquanto você perde noites de sono pensando em como quitar a fatura, o banco celebra mais um trimestre de lucros bilionários. O cheque especial é ainda mais cruel. Ele é vendido como um socorro rápido para emergências, mas na prática funciona como uma armadilha. Muitas pessoas começam usando de forma inocente apenas R$ 500 para cobrir o fim do mês. Mas, quando percebem, já estão pagando juros sobre juros e vivendo eternamente dentro desse limite negativo. É como tentar encher um balde furado. Por mais que trabalhem e coloquem dinheiro, ele nunca fica cheio. A escravidão das dívidas também aparece nos financiamentos de longo prazo. Carros, por exemplo, são financiados em 60 meses ou mais, e o consumidor acaba pagando quase o dobro do valor original. O que parecia uma conquista se transforma em uma corrente que prende a pessoa por 5 anos, tirando a liberdade de investir em outras áreas ou até de respirar financeiramente. É por isso que tantas famílias vivem a sensação de estar sempre trabalhando, mas nunca avançando. E aqui está a grande armadilha. As dívidas não apenas consomem dinheiro, mas roubam energia mental. Viver endividado significa carregar um peso constante de preocupação, medo de ligações de cobrança, estresse dentro de casa e até discussões familiares. A escravidão não é apenas financeira, é emocional. É um sistema projetado para sugar não só sua renda, mas também sua tranquilidade. A saída começa quando você entende esse mecanismo. Dívida nunca é apenas um empréstimo de dinheiro, é um contrato de escravidão temporária. Quem paga juros altos trabalha para enriquecer os bancos.
Quem evita ou elimina dívidas trabalha para enriquecer a si mesmo. O segredo não é nunca usar crédito, mas aprender a usá-lo de forma estratégica, sempre com planejamento e jamais como extensão da renda mensal. No fim das contas, cada dívida que você assume é uma corrente a mais presa aos seus pés. Enquanto não cortar essas correntes, a liberdade financeira nunca virá. A verdadeira virada acontece quando você decide parar de alimentar os bancos e começar a alimentar seus próprios investimentos. Só assim, o dinheiro deixa de ser um mestre cruel e passa a se tornar um servo leal. Capítulo 3. A ilusão da estabilidade. Ter um emprego fixo e um salário que pinga todo mês na conta parece, à primeira vista, o sonho de qualquer trabalhador. Muitos acreditam que essa é a verdadeira segurança, a base sólida sobre a qual se pode construir uma vida tranquila. Porém, a realidade mostra que essa estabilidade não passa de uma ilusão cuidadosamente vendida pela sociedade. Afinal, basta uma crise econômica, uma reestruturação da empresa ou mesmo uma simples decisão da diretoria para que toda essa sensação de segurança se quebre como vidro. Um único aviso de demissão pode transformar anos de dedicação em nada. E o que resta para a maioria das famílias? Contas atrasadas, incerteza sobre o futuro e um medo constante de não conseguir manter o padrão de vida. Essa fragilidade se revela ainda mais cruel quando percebemos a dependência quase absoluta do emprego. Sem uma reserva de emergência, sem investimentos e sem outras fontes de renda, milhões de brasileiros ficam reféns do contra-cheque. É por isso que tantos vivem com medo. Medo de perder o emprego, medo de adoecer e não poder trabalhar, medo de não conseguir pagar as contas básicas. O medo é a sombra que acompanha quem acredita que estabilidade significa apenas ter um emprego fixo. E é exatamente aí que mora o perigo, quando confundimos segurança com dependência. Quem deposita toda a sua confiança em um único salário está sempre a um passo do abismo. A verdadeira estabilidade não está em depender de uma única fonte de renda, mas em criar alternativas, construir reservas financeiras e desenvolver habilidades que abram novas portas. Sem isso, a sensação de segurança é apenas uma armadilha confortável até o dia em que tudo desmorona. Capítulo 4. O que mantém todos presos. O verdadeiro erro da maioria das pessoas não está em ganhar pouco. A raiz do problema é gastar tudo o que se ganha, viver endividado e ainda alimentar a crença de que rico só fica rico porque já nasceu rico. Esse pensamento é uma prisão invisível que mantém milhões presos a uma vida de limitações e frustrações. A classe média trabalha duro, muitas vezes acorda cedo, enfrenta trânsito, dá o melhor de si e ainda sonha com um futuro melhor. Mas no fim do mês, o que acontece? O salário mal chega e já está todo comprometido com boletos, dívidas, parcelas intermináveis e um estilo de vida que parece confortável, mas é cheio de armadilhas. Em vez de usar o dinheiro como ferramenta de liberdade, a maioria o transforma em correntes que aprendem ainda mais ao sistema. O grande erro não é a falta de esforço, mas a falta de conhecimento. As pessoas estudam para conseguir um emprego melhor, mas não estudam como multiplicar o próprio dinheiro. Sabem decorar fórmulas, aprenderam a entregar relatórios impecáveis, mas nunca aprenderam a criar um plano de investimentos, a gerar renda extra ou a colocar o dinheiro para trabalhar por elas. Isso mantém a roda da escravidão girando. Outro ponto crítico é a busca incessante por status. A classe média vive para parecer bem, roupas de marca, carro novo financiado em 60 parcelas, celular de última geração comprado no cartão. Mas, por trás dessa fachada, não existe solidez. Não há patrimônio real, não há segurança para o futuro. É como construir uma casa bonita em cima de areia. Basta um vento mais forte para tudo desmoronar. É esse ciclo gastar tudo, viver de aparências e acreditar que não existe saída que mantém as pessoas presas. A verdade, porém, é que a liberdade financeira não depende de nascer rico, mas de mudar a mentalidade.
Enquanto essa mudança não acontecer, milhões continuarão acreditando que estão vivendo bem, quando na realidade estão apenas correndo dentro da gaiola da corrida dos ratos. Capítulo 5. A saída do labirinto. A libertação financeira não começa com um aumento de salário, uma herança inesperada ou um golpe de sorte. Ela começa com uma decisão, a de não viver mais como escravo do consumo e das dívidas. O primeiro passo é entender que você não precisa jogar o mesmo jogo que todos jogam, o jogo de ter mais coisas. Carro novo, casa maior, celular de última geração, nada disso, por si só, traz liberdade. Pelo contrário, são essas escolhas que mantêm milhões presos no labirinto da corrida dos ratos. A saída é outra. É aprender a fazer o que a maioria nunca faz: investir. E não precisa ser com grandes quantias. Quem aprende a investir 50, 100 ou 200 reais por mês já está anos-luz à frente da massa endividada, porque não é o valor que importa no início, e sim o hábito. É esse hábito que, com o tempo, coloca os juros compostos para trabalhar a seu favor, e eles são a força mais poderosa do mundo das finanças. Mas antes de investir, é preciso libertar-se das correntes. Isso significa cortar dívidas. Se o cartão de crédito está drenando sua renda, ele precisa ser controlado ou eliminado. Se o financiamento está sufocando sua família, a prioridade deve ser se livrar dele. Só assim sobra espaço para começar a construir uma reserva de emergência, aquela segurança que impede que um imprevisto derrube toda a sua vida financeira. Quando essa estrutura básica está montada, menos dívidas, uma reserva e pequenos investimentos, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber que não precisa trabalhar apenas para pagar contas. Seu dinheiro, pouco a pouco, começa a trabalhar por você. Esse é o momento em que o labirinto começa a se abrir, e as grades da prisão financeira se tornam cada vez mais frágeis. A classe média não precisa se conformar em ser escrava do sistema. Não importa se você ganha muito ou pouco. O que importa é como você usa o que tem. Com disciplina, mentalidade correta e paciência, qualquer pessoa pode virar investidora. E é nessa mudança de mentalidade que está a chave da liberdade. Não se trata de ostentar, mas de construir. Não é sobre gastar para impressionar, mas sobre investir para conquistar. Essa é a saída do labirinto. Se você chegou até aqui, já percebeu uma grande verdade: trabalhar duro sozinho nunca vai te deixar rico. O que realmente enriquece é a inteligência financeira, construção de ativos e, principalmente, uma mudança de mentalidade. Quem continua preso ao sistema de dívidas e consumo só alimenta o banco. Mas quem aprende a investir, cortar gastos desnecessários e usar os juros compostos a seu favor, abre as portas para a liberdade. Agora, a decisão está em suas mãos. Você pode continuar na corrida dos ratos, correndo atrás do próximo salário apenas para pagar contas, ou pode começar hoje mesmo a mudar sua relação com o dinheiro. Pequenos passos como montar uma reserva de emergência, aprender a investir e buscar conhecimento estratégico, já colocam você no caminho certo para transformar sua vida financeira. Se esse vídeo fez sentido para você, aproveite e se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar conteúdos práticos e diretos para organizar sua vida financeira, sair das dívidas e aprender a investir de forma simples, mesmo começando com pouco. Deixe também o seu like para que mais pessoas descubram como sair da escravidão do sistema. E não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares que ainda acreditam que trabalhar cada vez mais é a única saída. Ative as notificações, porque toda semana eu trago novos conteúdos sobre finanças pessoais, investimentos e liberdade financeira, sempre adaptados à realidade do brasileiro. Lembre-se, riqueza não é só ter dinheiro, é ter tempo e liberdade para viver como você deseja. Então, escolha hoje sair do labirinto e começar a construir a sua independência. Obrigado, até o próximo vídeo.